António Salgado Almeida, médico, é o cabeça de lista da CDU pelo Círculo Eleitoral dos Açores às legislativas antecipadas de 18 de maio. No seu entender, estas eleições podiam ter sido evitadas em nome da estabilidade e do superior interesse do país? Bom, como sabe, a opinião do PCP e da CDU é que era importante em qualquer altura, e nomeadamente nessa, uma mudança de política. Ou seja, o PCP chegou a apresentar uma moção de censura antes da moção de confiança do Governo que levou a esta situação. Ou seja, o nosso entendimento é que as políticas que estão a ser desenvolvidas por este Governo não são aquelas que servem o serviço, que servem o povo e o país e, portanto, é urgente e é importante que sejam alteradas. Dito de outra forma, as razões que levaram a estas eleições não são aquelas que a CDU defende para que o Governo cesse funções e para que as coisas se alterem. As nossas razões prendem-se com as políticas implementadas por este Governo e não com, enfim, os assuntos mais personalizados que levaram a esta situação, sem, no entanto, considerar que o Sr. Primeiro-Ministro se meteu numa situação muito pouco clara e que, de facto, merece ser censurada. António Salgado Almeida, porquê é que aceitou ser candidato a deputado pelo Círculo Eleitoral dos Açores à Assembleia da República? Olha, eu respondo sempre a isto de uma forma muito simples. Eu sou militante do PCP desde os meus 15 anos, nesta altura já tenho quase 67, e nunca, em circunstância nenhuma, recusei qualquer, nós chamamos de tarefas, qualquer função, qualquer combate, qualquer tarefa que me fosse proposto pelo meu partido, em todos os locais por onde andei. Já fui candidato a juntas de freguesia, a câmaras municipais, a mais que uma, à Assembleia Regional, pelo menos 2 vezes. Agora é a segunda vez que sou cabeça de lista às legislativas. Faço isso como é uma forma de estar na vida, de me saber empenhado nas causas comuns, de exercer a minha função de cidadania. Os meus camaradas acharam que era a minha vez neste combate eleitoral, era a minha vez de aparecer, de tentar levar a todos os açorianos as nossas propostas e as nossas diferenças, e pronto, cá estou, como sempre estive. A revisão da Lei das Finanças Regionais não está na gaveta, mas pouco ou nada avançou no último ano. Do seu ponto de vista, o que é preciso cautelar e com que rapidez? Bom, é um assunto que eu confesso que não domino completamente, mas é óbvio que a situação das finanças regionais é muito complicada. Eu penso que a região autónoma dos Açores vive momentos quase de bancarrota, momentos muito difíceis do ponto de vista financeiro. É óbvio que temos que apelar e a República tem que ser solidária e tem que perceber os constrangimentos e as dificuldades da região. Portanto, interessa que na Assembleia da República os 5 deputados da região saibam defender de uma forma assertiva as alterações necessárias a que a região possa sair deste sufoco, deste constrangimento. Dr. António Salgado Almeida, em 2 minutos consegue-me dizer quais são os compromissos eleitorais da CDU, quais são as vossas prioridades? Pronto, eu diria que o mais importante é de facto explicar às pessoas qual é a diferença, o que é que significa votar na CDU e não votar noutro partido. E por ordem até de prioridades, eu diria que a primeira questão é dar valor a quem trabalha. O grande problema do nosso mundo e do nosso país está na distribuição da riqueza. Há uma imensa riqueza produzida todos os dias que é distribuída de uma forma desequilibrada e completamente injusta, sobretudo para aqueles que vivem do seu trabalho. Não podemos admitir que uma pessoa que trabalha seja pobre. E a pobreza, nesta altura, atinge muitos daqueles que trabalham. Portanto, a nossa grande luta do aumento geral de salários e pensões e reformas
é absolutamente necessária. Se reparar, nós temos vindo a propor que o salário mínimo nacional passe para 1.000 euros. Já anda toda a gente a dizer que vai fazer isto, mas na hora de votarem na Assembleia da República votam contra. E é bom que as pessoas percebam quem é que propõe, diz que vai fazer, quem é que promete e não cumpre, e quais são aqueles que, de uma forma sistemática, de uma forma coerente, sempre propõem, enfim, as mesmas propostas e as defendem até ao limite. Portanto, o aumento geral de salários e pensões para uma melhor distribuição da riqueza é fundamental. Isso significa também dar valor ao trabalho, que é uma coisa que não existe. A seguir, uma questão que está na ordem do dia, garantir o direito à habitação digna. Tem que haver um programa público e que o Instituto da Habitação, o IRU, seja de facto uma estrutura que dinamize o património público para fins habitacionais, que aliene casas devolutas, que construa habitação social. É preciso um regime fiscal que não favoreça os não residentes, ou seja, aqueles que vêm de fora comprar habitações a qualquer preço. É preciso proteger a habitação própria. É preciso garantir que os bancos não vão tirar a casa às pessoas quando elas não têm dinheiro para pagar o crédito que pediram. Portanto, há um conjunto de propostas concretas que têm que ser colocadas para garantir habitação digna a todas. Mais que isto é um direito consagrado na Constituição da República, o direito à habitação. E para concluir, a defesa dos serviços públicos, do que é público, o Serviço Nacional de Saúde, o nosso Serviço Regional de Saúde, a nossa TAP, a nossa SATA, a nossa Atlantic Line, os nossos portos dos Açores que o Governo quer privatizar, somos frontalmente contra qualquer privatização. O que é público é de todos e vai nos garantir aquilo que são cuidados de qualidade na saúde, na escola, na educação, na nossa mobilidade aqui nos Açores. Já aqui disse, os Açores elegem 5 deputados, ideologias à parte e sem as pôr em causa, naturalmente. No seu entender, não deveria haver mais diálogo e cooperação entre os parlamentares eleitos pelo arquipélago na defesa dos interesses da região e menos calculismo partidário? Completamente de acordo. Eu subscrevo aquilo que diz. É óbvio que há diferenças, e eu já sublinhei aqui algumas. Há diferenças, algumas até bem profundas, mas isso não impede, nem pode impedir que em Lisboa os 5 deputados da região não tenham uma agenda comum na defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos. A postura da CDU nunca teve eleitos na Assembleia da República, mas já os teve e nesta campanha também trabalhamos para que os possa vir a voltar a ter logo que possível na Assembleia Regional. A postura dos nossos deputados, dos nossos eleitos, foi sempre de uma grande abertura no sentido de encontrar as melhores soluções para a região e para as pessoas. Portanto, vejo isso dessa maneira que diz, exatamente. Se for eleito, vai tentar estabelecer estas pontes e entendimentos com os outros deputados eleitos pela região? Olha, eu até por natureza e por feitio sou talvez das pessoas mais fáceis de encontrar pontes e de diálogo e de consensos e de entendimento. Portanto, aquilo que posso assumir publicamente é exatamente isso. É encontrar formas de, em conjunto, trabalharmos para o desenvolvimento, a prosperidade e, sobretudo, para que a vida das pessoas seja melhor. Essa é a nossa grande causa. Muito próximos das pessoas, fazer tudo para que a vida de cada um seja melhor. E não será difícil, de facto, se deixarmos de jogar de jogos de corredores, de bastidores e de contabilidade eleitoral e política. Como é que se sente enquanto cidadão e agora na qualidade de candidato a deputado quando o debate político e a troca de argumentos na Assembleia da República ultrapassa os limites do bom senso, da educação e algumas vezes até da decência? Isso é, de facto, uma situação lamentável
Aquilo que disse há bocadinho e que volto a repetir é que a postura dos eleitos do PCP e da CDU em todos os locais onde estão, desde as Assembleias de Freguesia à Assembleia da República, nunca foi nem será essa. Aliás, se reparar, outra das coisas que nos distingue das outras forças políticas é que nunca pessoalizamos ou personalizamos os problemas. Discutimos políticas, discutimos ideias, discutimos as questões centrais e fundamentais, as questões paroquiais, as questões das tricas do dia-a-dia, os piropos, a má criação, passaram sempre ao lado e continuarão a passar, porque, de facto, eu penso que nessa matéria, se há uma força política que pode assumir-se como imaculada, é, de facto, o PCP e a CDU, porque nunca ouviu da nossa parte uma crítica, apontar o dedo àquela pessoa por aquilo que aquela pessoa faz. Nunca ouviu. Pode procurar e eu desafio a que façam isso. Outra coisa que eu desafio, e que também é outra diferença, nunca nos ouviu mentir, nem nunca nos ouviu não cumprir aquilo que prometemos e aquilo que dizemos que vamos fazer. Nos Açores, os níveis de abstenção são sempre elevados comparativamente ao resto do país. Em 2024 ultrapassaram os 50%, ou seja, nas últimas legislativas nacionais. Receia que no próximo dia 18 de maio se volte a bater um recorde? É muito possível, ainda por cima, no contexto em que estas eleições se verificam, já há tantas eleições em tão pouco tempo. De facto, as eleições legislativas são aquelas que menos, a seguir às europeias, talvez, que menos mobilizam os açorianos. Aparentemente as pessoas acham que isto são coisas lá de Lisboa e que não dizem respeito à nossa vida, e isso não é verdade. Como já lhe disse, há aqui coisas imediatas que dizem respeito à nossa vida, os nossos salários, a habitação, a nossa SATA, tudo isso diz respeito à nossa vida. Portanto, será bom que as pessoas se mobilizem e percebam que está em causa as suas vidas, a resolução dos seus problemas e, portanto, o apelo é que votem. Naturalmente, a CDU vai procurar crescer naqueles que habitualmente se abstêm. Não é fácil mobilizar alguém que por natureza não se interessa ou não se preocupa com estas coisas. A sociedade em que vivemos também é uma sociedade das mais feias da história da humanidade, com muito individualismo, muita hipocrisia, muita incultura misturada. Portanto, tudo isto não facilita nem as opções, nem, enfim, a ida dos eleitores às mesas de voto. Quem é a sua maior referência política? Para minhas referências políticas, olha, eu posso dizer duas ou três, mas vou-lhe dizer, tinha que dizer o Álvaro Cunhal, naturalmente. Mas ponho de braço dado com o Fidel Castro. Se for dos vivos, vou-lhe dizer uma coisa que de mim, que de um comunista pode não parecer muito natural, mas dos vivos, o Papa Francisco. Porquê? Porque é um homem fantástico, que de facto defende os ideais da Igreja Católica como eles são, e com os quais eu me identifico, tirando eventualmente a posição da Igreja em relação às mulheres, que penso que tem que evoluir muito, mas em relação à qual o Papa Francisco também tem vindo a evoluir. Portanto, acho que é um homem de uma serenidade, de uma verdade, de uma coerência, não tem nada de hipócrita, nada de mentira. Portanto, é aquilo que eu gosto nas pessoas, é aquilo que eu aprecio, e nos tempos feios, como lhe disse, estúpidos, que se vivem no mundo, um mundo em guerra, é uma voz absolutamente necessária. A pena é que não tenha a saúde física para a levar mais longe. Dr. António Salgado Almeida, os açorianos devem confiar-lhe o seu voto a 18 de maio, por que razão? Olha, podem confiar porque eu, pessoalmente, se for para falar do meu partido, podem confiar à vontade, porque é um partido de gente séria, que nunca mente, que cumpre, que aquilo que diz, nem que seja contra ventos e marés, vai fazer. Se reparar, perdemos votos porque não nos levantámos a aplaudir 3 deputados nazis. Não aplaudimos nazis, não nos ponham a fazer coisas que nós achamos que não devemos fazer. Nem que isso signifique perder votos porque não é popular. Portanto, somos uma
força política coerente e de verdade, eu identifico-me com isso, por isso é que estou neste partido. Tenho a minha situação profissional e pessoal perfeitamente resolvida num contexto de vida difícil para muitos outros, portanto não vou fazer disto um arranjo de vida, como nunca fiz, nunca tirei um cêntimo que fosse da minha atividade política, já fui presidente de junta, já fui vereador, tudo aquilo que ganhava entregava ao partido, nunca fiquei com um tostão, portanto, se me perguntarem para que é que queres ir para deputado, só por uma razão, para fazer aquilo que souber fazer melhor para que a vida das pessoas e, sobretudo, para que a vida dos açorianos seja melhor. Portanto, é isto que eu lhes posso dizer. Quem me conhece de perto, conhece-me bem e sabe que estou a falar a verdade e teremos a oportunidade de ter uma boa votação naqueles locais por onde eu passei e onde eu estou. Quem não me conhece ou acredita em mim ou não acredita, mas nos tempos que correm não posso pedir a ninguém para acreditar. Os argumentos de António Salgado Almeida, o cabeça de lista da CDU pelo Círculo Eleitoral dos Açores à Assembleia da República.